motor V6 TDI na Amarok, o 3.0 turbo diesel com turbina variável, vocês já estão habituados a ver aqui no canal. Agora, eu já falei desse carro aqui algumas vezes, inclusive a gente recebeu uma da geração anterior num outro vídeo aí no canal, que é a única do Brasil. E aí várias pessoas me falaram, não, eu já atendi outras aqui, eu já vi outras aqui, mas vocês devem ter visto esta geração de Audi Q7 3.0 V6 TDI. E esse vídeo vai ser sobre esse carro maravilhoso que tá aqui. Cara, eu vou ser honesto com você. Eu iria aqui atrás até Belém do Pará, até a Ananindeua, se fosse necessário. Se bem que a Ananindeua é uns 50 km antes, né? Ó, touch na luz de cortesia. Olha só que maravilhoso que é esse grande SUV, o maior SUV da Audi, né, ofertado. E essa configuração de mecânica, na minha opinião, é a configuração mais interessante para se comprar um Audi Q7 aqui no Brasil. E eu vou mostrar para os senhores o porquê. O Audi Q7 ele sempre foi o suprassumo dos SUVs em relação a tamanho aqui no país. E dessa vez a gente está com um Audi Q7 aqui. E nos Estados Unidos tinha uma propaganda muito famosa do Q7 que dizia que se você queria carregar 7 pessoas, você deveria comprar um Q7. Porque Q7 is for 7. Entenderam? Nesse caso, pessoal, a configuração desse carro ela é diferente. Esse carro já visitou o Alvento em outra ocasião, porque esse carro estava à venda aqui em Curitiba e acabou de ser adquirido por um cliente Alvento. Esse carro já foi avaliado por nós previamente. A gente sabe que ele tem uma qualidade mecânica ali irrefutável e que tem coisas a serem feitas, manutenções preventivas e preditivas, né? E a gente vai falar sobre elas agora, mas confesso aos senhores, eu mesmo avaliei esse carro para minha aquisição. Eu queria comprar esse carro para minha família, mas não comprei por um único detalhe. Vocês estão vendo aqui, ó, o tapete que recobre os bancos da terceira fileira. Não tem. Pois é, algumas Q7s no Brasil vieram sem os 7 lugares e essa daqui é uma dessas unidades. O proprietário que adquiriu essa Q7 agora, ele sabe, obviamente, que o carro só tem 5 lugares e para ele não era um impeditivo para poder adquirir o carro. Ele gosta bastante, já é nosso seguidor, foi nosso cliente lá em 2017, se eu não estou enganado. Já é nosso seguidor, gosta bastante da marca e falou assim, cara, eu queria muito comprar um carro como esse, e como para mim 7 lugares não interfere, achei que seria um bom negócio comprar esse carro, visto que ela está num estado de manutenção bacana, um estado de conservação bacana, e que a manutenção eu sei que eu posso contar com vocês. Então o que a gente vai fazer num carro como esse? E o que muda entre um Q7 e um Amarok em relação a custos de manutenção? A primeira delas, pessoal, que é uma diferença assim, muito gritante, é em relação à suspensão traseira. Perfeito? A Amarok, como um bom utilitário com capacidade de mais de 1,5 toneladas de carga, ela tem uma suspensão traseira com um eixo rígido, com o diferencial acoplado, perfeito? E ali eu tenho um feixe de molas fazendo, então, o papel de suportar essa carga com amortecedores intertravados. Aqui na Q7 eu vou ter uma configuração de multibraços traseiros, muito semelhante, por exemplo, daquela RS4 ali, ou talvez daquela RS5 ali, ou talvez dessa RS3 aqui, ou na verdade vamos ser mais simplistas, vai, da Tiguan que está ali no elevador em cima da RS4 e aquela outra Tiguan também. Então são multibraços, obviamente não nas mesmas dimensões, não com a mesma durabilidade, com a mesma robustez em construção, mas aqui eu tenho uma suspensão traseira multibraços, o que adiciona aí muito dinamicamente a segurança em cruzar altas velocidades num SUV. A caminhonete não é tão estável assim, apesar de que a Amarok é a queridinha de todo mundo que quer uma caminhonete para poder andar um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho, tá, turma? 16. Quando a gente compara a estabilidade que uma caminhonete vai ter com o eixo traseiro rígido e com o feixe de molas, com a estabilidade que um Q7 com seu multibraços, né, multilink, com amortecedor e cargas, com amortecedor e mola aqui próprios por uma carga menor, mas que trazem uma maior estabilidade, esse aqui é de fato um SUV para as autobahns alemãs, para você poder rodar no limite de velocidade do carro, que é de 250 km por hora. Percebe? Aqui a Audi, inclusive, limita a velocidade pelo tamanho do carro, mas não significa se ela permite que o carro chegue até 250 por hora, por exemplo, numa autobahn alemã, é porque o carro tem a estabilidade e a segurança necessária para tal, o que não acontece com a caminhonete. Outra coisa que, obviamente, é muito, mas muito mais confortável, eu não diria útil. Ninguém disputa a utilidade de uma caçamba para você carregar uma geladeira. Mas quando você quer levar compras, as compras do dia a dia, as frutas, a sua caixinha de cerveja, a sua garrafa de vinho,
a sua carninha que você vai fazer na churrasqueira esse final de semana, levar suas malas, sua raquete de beach tênis, talvez. Não sei se você é desses. Talvez seja. Tá tudo bem. Quer levar o seu taco de golfe? É muito mais confortável e muito mais seguro, e inclusive para a própria carga, né? De certa maneira, você jogar um saco, jogar não, né? Mas depositar um saco de golfe, de tacos de golfe, que te custou mais de 30 mil reais, 40 mil reais, eu não sei, talvez você gastou 100 mil reais nos seus tacos de golfe, na caçamba de uma caminhonete, ele tem a possibilidade de ficar rodando para lá e para cá. Aí você vai ter que ficar comprando acessórios para ficar prendendo a carga na caçamba da caminhonete. E quando você quer viajar com apenas uma ou duas malas, mas não quer levar lá dentro, ou apenas uma mala para cada passageiro, e aí o espaço traseiro da caminhonete, vamos comparar isso aqui, ó. Eu sou um cara bastante avantajado, né, digamos assim, tem quase 1,90 m de altura. Olha aí, ó, meus joelhos não encostam no banco, minha cabeça tá bem próxima aqui, ó, do forro de teto. Eu tenho pouco ou quase nenhum encosto aqui de pescoço, no encosto de cabeça, eu vou erguer o encosto de cabeça. Mas digamos que o passageiro da frente tem que puxar um pouquinho esse banco para frente para eu ficar quase confortável, mas eu acho que eu não vou até eu parar aqui não. Agora, na Q7 já é diferente, certo? Olha só o espaço que eu tô aqui, ó, joelhos livres, estou mais deitado porque o ângulo do banco não é aquele ângulo reto de caminhonete, né? Estou com a cabeça encostada no encosto de cabeça, estou longe, tem um teto solar maravilhoso que faz com que a cabine fique mais ampla. Aqui, inclusive, o espaço entre os passageiros traseiros é grande. Para papais e mamães, lembrando, a Q7 tem 4 Isofix na versão 5 lugares e tem 6 Isofix na versão 7 lugares. Sim, todos os bancos traseiros têm Isofix, ou seja, eu tenho a possibilidade de colocar 3 cadeirinhas aqui na segunda fileira de bancos. Na versão 7 lugares eu tenho a opção de colocar 2 cadeirinhas na terceira fileira de bancos, com airbags, ou seja, a terceira fileira de bancos mais segura que a gente tem no SUV, e o banco dianteiro também tem Isofix, mas no caso de você usar o banco dianteiro para carregar uma criança, que aqui no Brasil não é permitido, lembre-se sempre de desligar o airbag do passageiro, beleza? Então, é inegável o quanto um Q7 é muito mais útil para uma família do que uma caminhonete. Mas, Luciano, é que eu tenho fazenda, é que eu pesco, é que eu uso a caminhonete para carregar minhas coisas do meu negócio, é que eu construo caminhonete. Luciano, eu quero a autonomia de um V6 diesel, a força de um V6 diesel, mas eu quero mais conforto, mais segurança, mais estabilidade, quero carregar 7 pessoas e quero ter mala. Q7. Uma pena que uma caminhonete como aquela, vamos falar em valores atuais, custa hoje 380 mil reais e um Q7 custa mais do que o dobro. Mas olha só o que tem na cabine desse carro, o quanto ele te trata com conforto. Olha isso, pessoal. Bancos em couro, só que com todas as vias elétricas, perfeito? Eu posso ter, inclusive, a opção de massagem e memórias para os bancos, o que a Amarok não tem. As memórias, como todo veículo Audi que tem memórias, ela já muda a posição do banco, dos retrovisores elétricos, tá? E nesse caso, da coluna de direção, que também é elétrica, né? Então aqui você tem regulagem da posição da coluna de direção. A gente não precisa nem falar que o som aqui é Bose, ou seja, tem muito mais alto-falantes, tem uma qualidade absurda. Eu gosto mais de ter o teto solar, em Amarok nenhuma vai ter o teto solar. Quando a gente olha para o painel, bom, todo mundo fala mal do painel da Amarok, né? O painel de Gol, e aqui não tem como falar mal desse painel, né? Olha só, aço escovado por todo lado, de boa qualidade, um painel TFT com todas as informações, que você pode mudar, inclusive, a maneira de visibilidade aqui dele, colocar o seu sistema de navegação aqui no centro do painel, tá? Temos uma pastilha para trocar, o que era já esperado, e eu tenho um ar-condicionado de 3 zonas aqui. Não, desculpa, são 4. Ah não, nesse carro são 3, perfeito. Os veículos que têm a terceira fileira de bancos, que vão ter 7 lugares, eles têm 4 zonas de ar-condicionado. Uma zona de ar-condicionado, inclusive, passageiro do lado traseiro da terceira fileira de banco. E nesse caso aqui eu tenho 3 zonas, motorista, passageiro e área traseira do veículo, tá? Além, obviamente, de você conseguir selecionar aqui, dinamicamente, o funcionamento do veículo, inclusive com modo off-road, e esse modo off-road que tem praticamente todos os opcionais e modos de funcionamento off-road que a Amarok também oferece, porque aqui a gente tem o mesmo motor, com a mesma transmissão, o mesmo Torsen, o mesmo diferencial traseiro e dianteiro, perfeito? O que muda são o eixo traseiro, e o eixo dianteiro aqui, no caso, tem o mesmo desenho, assim como é o mesmo desenho da Cayenne e da Touareg,
tá? É o mesmo desenho, a mesma geometria, o mesmo base de projeto da Amarok. Sim, por isso que a Amarok é tão superior, porque ela tem esse desenho, essa base de projeto herdada do Cayenne, tá? Aqui o Q7 vai ter esse mesmo desenho, mas obviamente com o acerto dele próprio. Perfeito? Na parte da manutenção, o maravilhoso V6 TDI, né? Que aqui os meninos já estão fazendo o checklist para poder verificar o estado da manutenção. Obviamente, tanto o motor quanto a transmissão vão ter os mesmos cuidados prévios que a gente aplica nas Amarok V6. Então, nós temos hoje um problema relacionado à qualidade de biodiesel, aqui a gente aplica um protetivo. Nós temos problemas relacionados a entupimento de DPF que precisam ser orientados ao dono, o uso correto, a maneira correta, ou como é que a gente pode resolver esses problemas de maneira definitiva, a não vir incomodar o cliente. A carbonização no coletor de admissão, que inclusive a gente mostrou lá no Instagram, se você quiser ver, esse carro aqui está com cerca de 60 mil quilômetros e já está metade do duto de admissão tampado, fechado de carbonização. O arrefecimento tem que ser cuidado e o filtro de ar do motor e o filtro diesel na Q7 são diferentes, são distintos da Amarok. Olha só como é que é o nosso filtro de ar aqui. Muito mais robusto. A Audi fala para troca a cada 40 mil quilômetros. Perfeito? O filtro de ar eu acredito que sim, pode suportar, a depender do seu uso. Eu não usaria uma marca paralela nesse filtro de ar. Percebam que ele não tem aqui um encaixe tão perfeito, mas ele vai vir essa vedação aqui no meio, tá? E no caso do filtro diesel, apesar da Audi falar para trocar a cada 40 mil, esse sim eu diria para os senhores, troquem o filtro diesel a cada 10 mil quilômetros, sem esquecer que tem que executar uma sangria desse filtro diesel antes da partida para a gente evitar todas aquelas quebras de bombas e bicos e tudo mais que a gente tem, tanto nas Q7s quanto nas Amaroks. Faróis com a assinatura Audi, temos ACC nesse carro, controle automático de cruzeiro, que a Amarok nunca teve. Enfim, eu posso aqui ficar falando o dia inteiro para os senhores de tudo aquilo que um Q7 oferece e que uma Amarok nunca sonhou em oferecer. Mas sabe o que os senhores devem fazer? Ir até a Web Motors e ver qual dessa está mais perto de você, vai avaliar, negocia, compra, traz para a gente fazer uma pré-compra antes de você adquirir. Faça a revisão conosco e com o nosso cuidado você vai ser também feliz com a sua Q7. Valeu, buenas, bora pro próximo vídeo.